Pessoal, eu vou aproveitar essa explicação aqui e vou também mostrar a vocês como é que você usa o máxima para te dizer se você acertou ou se você errou. Né? Exatamente. Então tem lá um jeito de você transformar de um para o outro, do outro para o outro. Então, olha só, nós temos um número complexo, é formado por um par de números reais. Né? O segundo número real aqui é chamado de parte imaginária e o primeiro número real é chamado de parte real. Esses números complexos nós podemos vê-los em um plano, ao invés de em uma reta, como é o caso dos números reais. Os números reais você vê-los em uma reta. Então, aqui no caso, esse eixo horizontal aqui, que corresponde ao eixo x, nós dizemos que é a parte real do número complexo z que fica marcada aqui. E nesse eixo vertical, que corresponde ao eixo y, é a parte imaginária do número complexo que a gente coloca aqui. Esse número complexo, nós podemos representar ele usando essa representação retangular, né, que vocês aprenderam lá na sexta série. Nós também podemos representá-lo de uma outra forma, fazendo referência ao ângulo que é a direção formado pelo ponto correspondente ao número complexo e a origem forma com o eixo horizontal. Esse ângulo aqui eu chamei de θz, ele pode ser escrito tanto em radiano quanto em graus. Os matemáticos não escrevem em graus, mas os engenheiros gostam muito de colocar graus. Inclusive misturam graus com radiano. Em livro isso aqui, cosseno de 2t mais 30 graus. A gente vê essas coisas. Matematicamente isso aqui não tem muito sentido. Como é que você adiciona uma coisa que está em radiano com outra coisa que está em grau? Né? Mas a gente vê isso aí. Então, vocês vão ter que aprender a lidar também com esse abuso de notação. Então, essas duas formas de representar, nós temos, elas conversam uma com a outra, né? Mesmo porque não tem como você ter duas formas, não faz sentido você dizer que tem duas formas de representar uma coisa se uma forma não conversa com a outra, não tem jeito. Então é assim, ó. E a primeira coisa, você tem que saber que esse θz, ele vai necessariamente ficar entre menos π e π. Nós podemos até discutir se o igual fica do lado de cá ou fica do lado de cá, mas certo é que o ângulo, você vai considerar ele de menos π até mais π. Vai dar uma volta inteirinha, tá certo? Aí, esse é o ângulo. E o módulo de z é a distância que o número está da origem. Não é difícil você perceber que você tem aqui um triângulo, mesmo que esse ponto aqui esteja em outros locais, a forma de calcular essa distância não vai mudar. O módulo de z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. É isso. Aí você tem assim, ó, que o x, ele é o módulo de z vezes o cosseno de θz. É fácil também você ver isso. É só você calcular o cosseno desse ângulo, é esse aqui dividido por esse. Eu estou olhando para um caso particular quando o ponto está no primeiro quadrante. Mas se os pontos estivessem nos outros quadrantes, no final você teria a mesma coisa. Você tem aqui então que o x é o módulo de z cosseno de z, e tem que o y é o módulo de z seno do ângulo θz. Com isso aqui, uma vez que se o número estiver, né, caso o número esteja na forma polar ou forma complexa, você tem lá o ângulo e você tem também a distância que ele está da origem. Com essas duas informações você consegue achar a parte real e a parte imaginária. Isso aí, penso eu que é tranquilo. Aí você também tem, essa aqui então seria a representação retangular. Retangular. Mas você também pode representar isso aqui da seguinte modo. Você pode colocar assim... Peraí, deixa eu organizar minhas ideias aqui. Sim, deixa eu te falar. Isso aqui você pode ir e você pode voltar também disso aqui, ó. Que z é o módulo de z
vezes o E elevado a J vezes θz. Onde nós definimos que iríamos usar esse símbolo, ó, nós dissemos que iríamos usar esse símbolo, então isso aqui é por definição, isso aqui é uma exponencial complexa, ela tem as mesmas propriedades da exponencial real quanto a operações de multiplicação, divisão, potência, mas não se engane, isso aqui é um número complexo assim, ó, cosseno de θz mais j seno de θz. E nessa representação aqui, que eu poderia chamar de representação complexa, mas você também vai encontrar ela com o nome de representação polar, nessa representação aqui tem duas coisas importantes, que é justamente a distância que o número está da origem e qual é o ângulo que é a direção formada pelo ponto que associado ao número complexo e a origem forma com a horizontal. Por esse motivo, as pessoas também escrevem assim, ó, z igual a módulo de z, e aqui colocam um símbolo assim parecido com o dividido, e aqui θz. E aí faz-se operações com números escritos nesse formato, tipo z igual a 5,45, z igual a 7,36, z1 vezes z2. Aí você tem que saber o que fazer com esses numerozinhos aqui. No caso em particular daquele exercício que foi colocado ali, vamos agora olhar para cá. Eu esqueci de falar uma coisa. Já falei daqui. É polar. Aí eu tenho o seguinte, pois é, essa aqui seria a representação polar. Polar ou trigonométrica. Eu já encontrei isso aqui, essa expressão sendo chamada de trigonométrica e a polar sendo essa outra de cá. Mas enfim, essas duas aqui formam polar trigonométrica. Tem um negocinho que eu tinha esquecido de falar. Sim! Aqui você tem, repare bem, aqui você tem conhecidos o módulo e o argumento, esse ângulo aqui chamado de argumento. Conhecidos o módulo e o argumento, eu consigo voltar para a forma polar. Mas e o contrário? E se eu estiver diante de uma situação dessa e querer saber qual que é o θz e qual que é o módulo de z? Aí nós fizemos em sala, que é só você pegar aqui, pega o y dividido por x, né? Aí você encontra assim, que y dividido por x, isso aqui, ó, se x diferente de zero. Aí y dividido por x, x é a parte real, né? Se a parte real não for zero, é só você pegar aqui, ó, y dividido por x, e aí você vai encontrar assim, esse cancela com esse, fica seno dividido por cosseno, que dá tangente de θz. E daqui eu consigo encontrar o θz. Eu consigo encontrar o θz, é só aplicar o arco tangente nos dois membros. Arco tangente de y sobre x. Mas aqui tem um pequeno problema, e é uma limitação dessa função arco tangente. Porque a função arco tangente, ela trabalha ali, ela vai te dar a resposta ali de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ela não te dá a resposta aqui mais do que π sobre 2 ou menos do que menos π sobre 2. A função arco tangente, ela vai dar uma resposta para você que está nesse intervalo aqui, que vai de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então, se você tiver com um ponto no primeiro ou no quarto quadrante, o arco tangente já te dá o ângulo direitinho. Agora, se você estiver com um ângulo aqui, por exemplo, no segundo quadrante, o arco tangente vai dar um número para você que está lá entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Aí cabe a você fazer o acréscimo ou decréscimo de um valor, né, apropriado. Esse valor apropriado vai ser mais π ou menos π, mais 180 ou menos 180. De modo que o seu arco passe a ficar para cá. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou acrescentar 180 ou eu vou tirar 180? Acrescentar, né? Por que eu não posso tirar? Porque se você tem um ponto aqui, calcula o arco tangente dele, vai te dar uma extremidade bem aqui. Para você tirar 180, você vai andar aqui no sentido horário. Aí você passa do menos π. Mas você não pode passar do menos π. O menos π é o menor valor. Não pode. Então aqui, você, ao invés de você andar para a esquerda, você vai andar para a direita. Até chegar aqui. Você anda mais 180
aí você acha a resposta. Então, eu tinha esquecido de falar disso aqui. Então, não se esqueça dessa questão do arco tangente aqui. Quando você for fazer essa volta, tem que ficar atento. Está no primeiro, está no quarto quadrante? Ótimo, é só calcular o arco tangente. Está no segundo ou está no terceiro? Tem que tomar cuidado. Se você tiver com um ponto bem aqui, vai calcular o arco tangente. Ele vai te dar a resposta que está bem aqui. E eu vou acrescentar π ou vou subtrair π? Subtrair. Vou subtrair, porque se eu acrescentar π, passa de 180 aqui, ó. Passa, não pode passar. Aí você tem que subtrair. Ok? O arco igual o ângulo tem que ficar aqui nessa faixa aqui. Então vamos ver então o exercício. Já que nós revisamos aqui o conteúdo, a parte teórica, vamos ver isso aqui aplicado em um exercício. O exercício pediu o seguinte, tinha esse número aqui, ó, menos 3, menos 2j. Então, exercício. Então, letra A. Tem duas perguntas. Z igual a menos 3, menos 2j. Então, esse aqui, ele é um ângulo, aqui menos 3 e menos 2 aqui, ele é um ângulo, não, ele é um ponto que fica bem aqui, ó. Na forma retangular, pronto, a representação é essa. Na forma polar eu preciso saber qual é a distância que esse número se encontra da origem. Bom, a distância é essa aqui, módulo de Z, independente da posição que o número esteja aqui no plano, o jeito de você encontrar é o mesmo. Então, isso aqui eu tenho assim, ó, que módulo de Z igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Sim. Então, ficou assim, que módulo de Z igual a raiz quadrada de 9 mais 4, que dá a raiz quadrada de 13. Tudo bem, beleza. Agora, o argumento, que é o ângulo aqui, esse argumento. Como a minha parte real não é zero, a parte real aqui é menos 3, né? Eu só tenho problema se o ponto estiver em cima do eixo Y, em cima do eixo imaginário. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho o seguinte, olha só, cuidado com esse negócio do arco tangente, hein? Porque você vai calcular aqui, inclusive eu vou tentar dizer a você como é que a máquina vai te ajudar. Você vai fazer o seguinte, ó, o ângulo que eu procuro, eu preciso calcular então um arco cuja tangente é y dividido por x. Então a parte imaginária dividido pela parte real. Então vai ficar assim, menos 2 dividido por menos 3. Então vai ficar assim, arco, tangente, deixa um espacinho aqui, vamos colocar aqui, ó. Então θz é o arco cuja tangente é 2/3. Agora vamos aproveitar e vamos aprender a usar o computador para dizer para a gente se acertamos ou se erramos. Deixa eu apagar a luz aqui. Apaguei. Vamos aprender aqui. Tirou o sinal aí, né? Deixa eu ligar aqui o máximo. Cadê ele? Eu desliguei ele. Não, aí. Ah, ele aqui. Achei. Por que tirou o sinal ali mesmo? Menos com menos dá mais, né? Ah, entendi. Vamos aqui então, máxima. Vou reiniciar o máxima. Ctrl A e delete. Ok? Zerou tudo. Vamos lá. Como é que eu entro com um número complexo aqui no máxima? Para você avisar que você está com a unidade imaginária, não é para você avisar. A unidade imaginária aqui é o porcento i. Se você pegar assim, ó, só o i e elevar ao quadrado, não vai acontecer nada. I ao quadrado é i ao quadrado. Agora, se você pegar o porcento i e elevar ele ao quadrado, aí dá menos 1. Certo? Então, você quer entrar com o número z, ó, z, eu vou gravar na variável z, menos 3, menos 2, j. No caso, eu estou usando j porque a turma da engenharia gosta mais de usar j. Mas pode ser tanto j quanto i. No máximo, não. Eu estou dizendo que não pode, né? Vamos ver aqui se ele também entende o j. Não, tem que ser minúsculo. Epa. O j minúsculo. Deixa eu ver se ele entende aqui. Tem que botar em cima. Né? Shift, Enter. Não, não entende não. Mas tem que botar lá em cima, lá o J também. Pois é, não, mas aqui também não vai dar nada. Quer ver?
E o J ele não entende não, ele aqui tem que ser I. Então eu quero, aqui ó, tem que colocar assim vezes, e aí tem que colocar a unidade imaginária, que é % I. Segura o Shift, aperta o Enter, pronto, está o número complexo aí. Eu quero saber, eu quero sair da forma retangular, quero ir para a forma polar. Então, ó, polar, forma. Quero forma polar. De quem? Do número Z. Gravei na variável Z. Ou então você escreve aqui dentro o número complexo. Segura o Shift, aperta o Enter. Aí você olha para a sua resposta e você fala assim, caramba, olha só, eu achei arco tangente de 2/3. E eu achei raiz de 3. Aqui está dando um π a mais. O que é que aconteceu que eu errei? Então, eu penso que quando você faz essas indagações, você também aprende. Então, o computador ele pode ajudar você a aprender também. Quando você indaga assim, mas por que apareceu esse menos π? Aí vem aquela história que eu acabei de contar para vocês aqui, não faz muito tempo. Se você está com um ponto, esse policialzinho está triste. Se você está com um ponto, esse ponto está bem aqui, -3, -2, está por aqui assim. Calculou o arco tangente dele? O arco tangente dele vai te dar um negócio lá na frente. Esse ponto aqui é onde o arco tem tangente 2/3. Esse aqui é o arco que você calcula a tangente dele dá 2/3. Mas você não quer, não é esse o arco que tem essa extremidade. Você quer o arco que tem essa extremidade. Então, lembrando que o seu ângulo só vai poder ficar de -π até π, você vai acrescentar π, ou seja, vai acrescentar 180 graus, ou você vai subtrair π, subtrair 180. Porque se você acrescentar, passa do π, né? Agora, se você subtrair, você ainda fica antes do -π, ó. É por isso que esse arco aqui vai ser o arco cuja tangente é 2/3 menos π. Então aqui realmente tem um -π aqui em cima e tem um -π, que agora vai de encontro ao que o programa diz. Então o programa ajuda você a perceber, né, se você está acertando ou se você está errando. Isso é importante, pois não? O professor tem que colocar o -π no primeiro também, mesmo estando negativo? Tem sim. O θz ao qual eu me refiro aqui, o θz na verdade é esse ângulo aqui, ó. No caso seria esse aqui, né? Tem que ser esse aqui. E quando você coloca só o arco tangente de 2/3, o arco tangente de 2/3 vai dar esse ângulo aqui. Não é o que eu quero esse ângulo aqui menos π. Então tem que colocar menos π desde o começo. Ok? Então, nesse exercício era para fazer isso. As duas representações eram para ser feitas assim. Não, só tem uma aí, né? Tá, aí como é que fica no caso? É só colocar, na polar vai ter que colocar... Sim, vamos ver aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Coloca o quê? Tem que só escrever ali o finalzinho. Você tem razão, tá faltando escrever o final aqui, ó. Pois Vou colocar assim, ó, portanto, eu posso colocar Z igual... Olha, a representação é assim, ó, módulo de Z vezes o E elevado a J vezes o θz. O argumento de Z. Então, nesse caso aqui vai ficar assim, Z igual módulo de Z da raiz de 13 vezes E elevado a J multiplicado pelo arco tangente de 2/3 menos π. Que isso dá conta, né? Ou, aí você pode usar a calculadora, mas a calculadora no modo radiano. Né? Tem que ser no modo radiano. Ou você pode escrever assim também, ó. Ou, nessa notação aqui, vocês vão se deparar muito com essa notação aqui. Nessa notação aqui seria assim. Seria assim, raiz de 13. Aí você coloca esse divididinho aqui estranho. Arco tangente de 2/3 menos π.